Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tanila Savoy do canal Solucionando Direito e hoje eu vou trazer mais alguns conteúdos jurídicos para vocês que eu gostaria que depois vocês comentassem aí para a gente poder interagir, compartilhar as informações, as nossas amarguras, quem sabe, e tentar aí fazer desse mundo um pouco melhor, um pouco mais saudável. Mas antes disso, se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, ative as notificações para você receber os novos conteúdos que são postados aqui no canal Solucionando Direito. E eu espero espero que a gente possa conversar, que a gente se veja em outros vídeos. É isso. Diferente dos casos que eu sempre trago aqui no canal Solucionando Direito para vocês, esses 3 casos que eu gostaria de comentar hoje, eles não são casos daqui do escritório. Esses casos não vieram para cá, eles não estão sendo ou não foram solucionados aqui. Mas não menos importante, eles me chocaram de uma forma muito pesada. Me chocaram, me deixaram constrangida como mulher, como advogada, como pessoa, como ser humano, que eu acredito que ninguém precisava passar por tudo isso. E são só 3 casos que aconteceram na semana passada. E assim, a gente trabalha com direito, a gente trabalha com as leis, a gente trabalha com a moral, com a ética e visando sempre proporcionar para as pessoas que a gente atende um pouco mais de dignidade. E aqui a gente tem certeza que o judiciário ele vai ser capaz de nos fornecer isso. Mas essa semana a gente viu que não, que o judiciário ele foi o próprio algoz da vítima, que o judiciário não acolheu, que o judiciário não amparou, que o judiciário não cumpriu a lei. Pelo contrário, ultrapassou os limites dela de uma forma muito brutal, muito danosa, que feriu não só aquela menina, aquela criança de 10 anos, vítima de estupro, mas feriu a mãe dela também e a sociedade como um todo. E que bom que essas informações, ainda que piores que elas sejam, maléficas como um todo para uma sociedade, elas são de alguma forma divulgadas e a gente acaba de alguma forma tendo voz, opinando, contrariando, e essa opinião, esse clamor público faz com que as regras que deveriam ser seguidas fossem seguidas, mas de uma forma meio brutal, meio distorcida. Então, o que essa juíza fez, esse ato, um ato de covardia contra uma criança, contra a mãe, que a gente podia ver, a gente podia ouvir naqueles relatos, naquela audiência que nunca devia ter acontecido da forma como aconteceu. Quando a gente lida com criança, quando a gente trata com criança, elas são protegidas pelo ECA, elas são pessoas ali. E essa criança nunca poderia ter sido inquirida daquela forma, convencida a ficar com feto por mais 2 semanas para depois ir para adoção. Nada do que for dito
Nenhuma justificativa é passível. Nenhuma justificativa é capaz de ultrapassar os limites da lei que foram rompidos naquele ato. Para quem não sabe, a lei penal permite que se faça aborto quando a vítima foi estuprada. Sim, a gente tem que parar de culpar a vítima. A vítima é a parte vulnerável dessa história. A vítima deve ser amparada. Ela deve ser amparada pelo judiciário, pela sociedade. É isso. E aquela criança de 10 anos, ela é a vítima. E ela foi estuprada e a lei permite, sem maiores delongas, sem maiores exames, sem nenhuma autorização, que ela possa fazer um aborto. É o aborto legal. O estupro, nesse caso, é estupro de vulnerável, porque a vítima tem menos de 14 anos de idade. Ela é uma criança. Então, assim, tudo que aconteceu ali naquela audiência, o que foi divulgado, o que foi falado, a própria juíza se manifestou que ela indeferiu a liminar para que fosse feito o aborto. Eu acho que só isso aí já demonstra a outra violência que essa criança e essa mãe sofreram. Depois essa criança, ela foi levada para um abrigo, ela foi tirada da sua mãe. E também não se justifica. Não se justifica. Então, assim, ao passo que aqueles que estão sob o manto de uma toga, de uma função pública, que deveriam cumprir a lei, nada além do que isso, apenas cumprir a lei, a descumpre de uma maneira tão cruel, que revitimizam a própria vítima. Acho que isso ataca a sociedade como um todo. Isso tem que ser dito, isso tem que ser pautado, isso tem que ser falado, isso tem que ser contrariado. Contrariado para que abusos, isso é um abuso, não aconteça mais. Para que os vulneráveis sejam tratados como vulneráveis. Para que eles sejam respeitados, para que eles tenham a sua dignidade. Ali, amparada. Então é isso. Tudo também já foi muito comentado na mídia. Que bom que foi, que bom que foi. E é bom que se diga o seguinte: o aborto nesse caso é permitido. E ninguém tem o direito de julgar uma criança e a mãe dela. Apenas quem deveria ampará-la não o fez, que foi a juíza de Santa Catarina. Então é isso, que essa sociedade ela seja mais empática, que as pessoas sejam mais capazes de olhar ao próximo com mais afeto e com mais cuidado. Eu espero que essa juíza demore para voltar para o cargo dela, se um dia ela voltar. E quando ela voltar, que ela tenha mais cuidado. Primeiro, que se cumpra a lei. E segundo, que trate os vulneráveis como vulneráveis. Que entenda o que são os vulneráveis. E que essa criança tenha um futuro digno, que essa mãe possa cuidar dessa criança e que ela se restabeleça. É isso. Sem as amarras de um judiciário
truculento. Truculento. É isso, eu fico bem penalizada porque eu trabalho para o judiciário, as minhas peças são encaminhadas para o judiciário e a gente não espera que algo tão arbitrário aconteça. Mas eu também tenho esperança de que o ser humano possa se tornar melhor. Melhor. É isso. Outro caso também que eu queria comentar com vocês, que me causou muito pavor, foi ver as imagens daquele procurador espancando a colega chefe dele, procurador. E aí a gente tem um caso típico, né, de homens que não aceitam mulheres em cargo de chefia. A gente acha que a sociedade progride, né, que a gente convive com pessoas melhores, que os preconceitos eles não existem, mas é isso, é sempre a dominação masculina sobre a feminina, é sempre colocando a mulher num patamar de desigualdade e de inferioridade. E quando este homem ele não consegue, pelas vias legais, se sobrepor a uma mulher, é na violência física, porque aí decididamente o homem tem vantagem. E esse procurador, ele não teve pejo nenhum em desferir golpes e mais golpes contra sua colega de trabalho, no ambiente de trabalho, e contra outros colegas também que tentaram ajudar a procuradora-chefe. E as imagens, elas são nítidas. Aquilo ali, com certeza, foi uma tentativa de homicídio, porque se ela não tivesse a ajuda de outros colegas e não tivesse conseguido escapar dali, provavelmente ele teria levado a óbito. A gente percebe o quão doente as pessoas estão, algumas estão, a sociedade como um todo, porque ao chegar na delegacia, o delegado, na maior tranquilidade, entendeu que não tinha havido flagrante e a pessoa saiu pela porta da frente e a outra estava lá toda machucada e que está com muito medo de ser encontrada por ele. Então, assim, são valores totalmente deturpados, é a lei que não é seguida, são homens extremamente machistas se sobrepondo àquilo que eles entendem como correto e seguem dessa maneira. Não é possível. Ainda bem que depois as coisas se ajustaram, né? Embora a família tenha levado ele embora da cidade, ele foi preso, mudou de delegado, outro veio, uma deputada foi até a delegacia e falou poucas e boas para aquele delegado que deixou esse agressor sair andando pela porta da frente. Então, assim, são atitudes que a gente vê no dia a dia que parece que a gente retroagiu muito enquanto sociedade democrática, enquanto sociedade pautada por regras. A gente declinou, a gente regrediu enquanto direitos das mulheres, a gente regrediu enquanto sociedade capaz de enxergar o outro e parte para agressão, parte para violência como se isso fosse resolver. É uma sociedade, são pessoas de uma sociedade que se encontra doente,
que se encontra sem condições de sobreviver e acha que na luta, na bateção, no poder que o homem ainda entende que exerce contra a mulher, ele vai poder se sobrepor. Mas, enfim, ele está preso. A procuradora, assim, a quem eu deixo aqui o meu respeito, e que isso não aconteça mais, que as pessoas tenham mais respeito pelo outro, que por uma mulher exercer um cargo de chefia não é demérito dela. Isso não pode ser entendido como algo ruim e como uma afronta ao homem. Não pode. É uma sociedade doente que tem que parar, pensar e raciocinar. Que somos seres humanos. É isso. Então eu espero que esse agressor responda nos termos da lei como tentativa de homicídio, que foi exatamente pelas imagens o que foi feito ali, e feminicídio, que estava claro a intenção e as angústias dele de ter uma chefe mulher. Que ele responda, que essa procuradora consiga se restabelecer e consiga ter força aí para lutar, e que outras mulheres não passem mais por isso. E o último acontecimento que eu gostaria de conversar com vocês, porque também eu sou advogada, sou mulher, eu milito nas áreas da minha atuação, eu tento fazer algo melhor para os outros, eu tento que os vulneráveis sejam menos vulneráveis, e assim, e eu sou uma fã incondicional da internet, tenho muito respeito por esse veículo de comunicação, trabalho com direito digital, o meu respeito a essas plataformas, mas o que não se pode mais perpetuar são pessoas fazendo mau uso delas. São pessoas que usam a internet, a comunicação, o nome de youtuber, de jornalista, para ferir o outro, para julgar, para opinar sobre a vida alheia, para ditar regras que não lhes competem, para expor de uma maneira vil a intimidade de pessoas. Isso tem que ser punido. Isso tem que ser punido pela lei, pelos próprios internautas, para não compartilharem mais conteúdos, para não irem mais nesses canais, porque a gente não pode mais continuar vivendo dessa forma. A gente não pode continuar na mão de pessoas, de alguns que acham que têm o direito de expor a vida de outras pessoas porque é famoso, ou porque entende que tem o direito de colocar o dedo na cara dos outros e falar o que é certo e errado. É isso que a gente viu no final de semana com a atriz Carla Castanho, que precisou colocar a intimidade dela aí para todo mundo. Um texto de 9 laudas que ela escreveu e divulgou.
tristezas e cicatrizes que provavelmente nem estão fechadas ainda, ela precisou compartilhar com todo mundo. Ela precisou expor, porque 2 canais, pelo menos foi o que eu soube, do Léo Dias e da Antônia Fontinelli, divulgaram a informação que era sigilosa através de uma enfermeira, que também o Corém já está buscando as informações para descobrir quem ela é. E assim, um acha que pode divulgar tudo da vida do outro, a outra acha que pode julgar as atitudes do outro e fica brava com isso, né? Fica brava e demanda e fala e refala e grita, como se ela tivesse o direito de fazer isso. Não tem. A internet está aí, mas a internet tem seus limites. Sabe por quê? Porque a gente é dotado de moral. A gente tem moral e tem ética. E isso é o nosso limite. A gente não pode extrapolar da forma que estão extrapolando, eivando vidas, fazendo um estrago na vida das pessoas de uma forma brutal. Brutal. Entregar um bebê para adoção é legal, é legítimo. Isso acontece há anos. Processo, tem procedimentos a serem feitos, e quem tem direito de julgar isso? Por que todo mundo acha que tem o direito de interferir no corpo da mulher? Por que todo mundo acha que tem direito de interferir nas decisões de uma mulher? O que acontece? A mulher, ela é tida como um ser irracional, como uma pessoa que deve ser interditada, que ela não tem vontade, que ela não tem o seu livre arbítrio. Por que todo mundo julga os atos de uma mulher? Por que as pessoas entendem que as decisões de uma mulher devem ser colocadas à mesa? E todo mundo fica julgando. É absurdo. É uma violação dos direitos, da dignidade, da humanidade. É isso. Nosso país, nesses 4 anos, retrocedeu. Retrocedeu de uma forma absurda. As pessoas não têm mais empatia, não têm mais amor ao próximo, não têm mais dignidade. É isso que está acontecendo com essa sociedade. Essa sociedade está adoecendo. Eu estou lendo um livro que chama Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por ela. Tá aqui. Muito bom. Muito bom, a gente aprende bastante. São mulheres escrevendo. E a gente precisa dar voz a elas, a gente precisa saber o que essas mulheres estão sentindo e estão passando no dia a dia e como elas entendem o direito. E aqui tem uma frase muito boa que diz que o direito ele deve ser ressignificado para que ele passe a ser um instrumento de transformação social. É isso. O direito está aí para isso. Ele precisa ser um elo para transformar a sociedade. Só que não é isso que a gente está vendo. A gente está presenciando, a gente está vivendo um retrocesso da sociedade. Um retrocesso
Os direitos de nós mulheres, eles estão sendo tirados, muitas vezes por outras mulheres, extremamente machistas, egocêntricas e que espizinham a outra. Após anos e anos de lutas, de conquistas, esses direitos, aos poucos, eles estão sendo tirados. Então isso não pode mesmo deixar acontecer. Não pode. Todos esses fatos que eu narrei para vocês hoje, eles, de alguma forma, eles estão no mundo jurídico e eles estão também sendo, de uma forma arbitrária, violando o direito da mulher, violando a mulher enquanto ser humano. Isso não pode continuar acontecendo. A gente tem que se unir, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar e a gente tem que repudiar. A gente tem que repudiar essa limitação que estão fazendo, esse abuso que estão fazendo contra as mulheres, seja uma criança de 10 anos, seja uma procuradora, chefe, ou seja uma atriz conhecida que mal acabou de sair da adolescência. Ou seja, se vocês perceberem, são 3 polos diferentes que não se conversam. Não se conversam. Cada uma está num canto do país, cada uma está exercendo aí uma profissão, a outra uma criança. Mas os direitos violados, eles se encontram. O direito violado da mulher, ele se encontra. Isso é muito triste. Isso vai contra tudo que a gente vem lutando há anos. Então é isso. Fica aí o meu repúdio a esses 3 casos absurdos que aconteceram essa semana. Fica aqui a minha solidariedade a essas 3 mulheres vítimas de sociedade doente, de outras mulheres e de homens machistas. Fica aí o meu abraço carinhoso a todas elas e na esperança de que cada uma de nós tenha uma voz e faça valer esta voz e faça valer os seus direitos para uma sociedade com mais equidade. Uma sociedade com mais equidade, uma sociedade mais empática, uma sociedade que consiga enxergar a outra enquanto ser humano, enquanto ser dotado de direitos. É isso. Então, isso me abalou, assim como abalou todo mundo. Você vê que é difícil até falar sobre esses casos, mas eu acho que a gente que milita na área, a gente que sabe um pouco das leis, não pode deixar passar. A gente que quer uma sociedade melhor, a gente que quer ter voz e que não quer essa abusividade na nossa porta. É isso. Então lutem, falem, não se tranquem, tenham voz. É isso. Até o próximo vídeo. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem o vídeo e eu espero que na próxima semana tenhamos notícias melhores. Até o próximo vídeo.